Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá. Estou aqui na escola agora sim, segunda-feira de manhã, 8h16, legal. Conforme a gente combinou, eu já coloquei lá um vídeo da base teórica de Piaget, tá certo? Piaget é um assunto extenso, então dividimos em dois momentos, né? Só para solicitar aqui, deixar todo mundo dentro de uma ordem cronológica da aula, tá legal? Então o Piaget ele é um assunto extenso e eu dividi em dois momentos. Primeiro momento, base teórica. Segundo momento, as fases do desenvolvimento infantil segundo Piaget, tá? Então Piaget tem uma base teórica, e depois ele pega essa base teórica e faz uma divisão em fases que corresponde à faixa etária, ou seja, a idade cronológica em que o bebê se encontra, tá? Então, tudo isso é um montante da teoria de Piaget. Como eu disse no vídeo anterior que vocês estão assistiram, enfim, é essencial que conheçamos Piaget e a sua teoria, porque vai ser muito recorrente na carreira de vocês como profissionais de saúde, aparecer aí profissionais fisioterapeutas, profissionais fonoaudiólogos, psicólogos infantis, pediatras, psicomotricista, a galera do entretenimento, né, os doutores da alegria, a galera que trabalha com a questão do lúdico no atendimento hospitalar. Essa gente está sempre muito ligada às teorias, principalmente de Jean Piaget, tá legal? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês agora, neste segundo vídeo, nós vamos tratar das 4 fases de desenvolvimento do Jean Piaget. Só que da quarta fase eu não vou falar, eu vou falar bem rapidinho assim, porque na verdade o que mais nos interessa aqui na disciplina são as 3 primeiras fases, que é o público do 0 a aproximadamente os 12 anos de idade, as 3 primeiras fases. Estou com um caderninho aqui para colar a aula, tá? É o caderno que eu uso lá na sala de aula. Piaget está aqui escrito à mão. Eu ainda sou do tempo que escrevo tudo à mão. Consigo me organizar aqui na minha bagunça. Então nós vamos falar de 3 fases das 4 fases. A última fase é depois dos 12, é depois dos 13 anos, sai um pouco do foco da disciplina. Então eu vou tirar a quarta fase e falar das 3 fases mais importantes aqui para nós, tá certo? Então vamos lá. A base de Piaget, ok, processo de adaptação, só uma pequena revisão. Processo de adaptação, DNA sendo influenciado pelo ambiente, processo de acomodação, a chamada assimilação, e depois o processo de equilibração, que é jogar o conhecimento para fora, tá? Depois a gente vai tirar dúvidas com relação a isso. Agora vamos falar das chamadas fases do desenvolvimento cognitivo afetivo de Piaget, tá legal? Piaget pega então a sua base teórica já vista por nós lá no outro vídeo e começa um estudo voltado para as diferenças daquele processo de adaptação que vão existir mediante a criança em períodos cronológicos diferentes, ou seja, idades diferentes, certo? Então Piaget fala da primeira fase. Vamos lá, primeira fase do desenvolvimento cognitivo-afetivo de Piaget. O nome da fase é sensório-motora. Vai estar lá no texto. Sensório-motora. Olha este nome. Sensório, sensorial. Atividades sensoriais. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Ok? Motora, movimento. Sensoriais e motoras. Então a primeira fase de Piaget, chamada de sensório-motora, vai do nascimento aos 2 anos de idade, certo? O que Piaget nos diz? Que a inteligência da criança, processo intelectual da criança cognitivo ao nascer é 0. E vai começar então um processo de desenvolvimento, certo? Este processo de desenvolvimento nesta fase vai se dar conforme a criança recebe tudo do mundo mediante as suas modalidades sensoriais. Audição, visão, olfato,
tato, paladar. O cérebro da criança então começa a gravar sensações, sons, imagens, entre tantas outras questões. Começa então a haver uma espécie de inclusão de um monte de informações naquele arquivo que eu falei ontem, na gavetinha do cérebro da criança, e parte-se então por um processo de desenvolvimento. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, 0 a 2, primeira fase, sensório-motora, começa então um processo de formular sensações e formular resoluções. A criança, quando nasce, ela lida muito mais com as questões relacionadas a uma adaptação ao ambiente. A criança vai começar a querer entender questões intelectuais as mais simplórias possíveis e até sensações depois de um tempo. Eu costumo falar para as mamães na sala de aula que um bebê, quando nasce, ele ainda não te ama, mãe. É verdade. O primeiro laço, o primeiro mês, digamos assim, vamos colocar o primeiro mês, o que o bebê tem enquanto laço com você, mãe, é o laço fisiológico. Que laço fisiológico é este? A comida, amamentar-se, o calor, aquecer-se e o se sentir seguro. E depois, então, o cérebro da criança, a gavetinha vai se abrindo e vai entendendo que você, mãe, é a primeira responsável pelas alegrias, pela segurança, por matar a fome, por deixá-lo limpo, por dar carinho. Então o bebê começa a reformular que você, mãe, é o ser mais importante da vida dele. Então, isto tudo para Piaget é um processo onde eu nasci, o que eu tenho para conhecer o mundo? Eu só tenho sensações pelas minhas modalidades sensoriais, e o bebê então utiliza muito isso. E em seguida começa o desenvolvimento das emoções, o medo, o amor, a segurança, o afeto, outras sensações como fome, como frio, como sono, como insegurança, como calor. Então, quer dizer, o bebê conhece o mundo e vai então desenvolvendo o seu processo cognitivo afetivo só sentindo. Esse é o primeiro estágio de Piaget. Algumas dicas para esse primeiro estágio. Então vamos lá. Piaget diz, não tem inteligência ainda, ela vai desenvolver. Piaget diz, há muitas sensações. Piaget diz, os movimentos motores do bebê nos mostram atitudes, nos mostram respostas muitas vezes nesta fase, até mesmo respostas instintivas, tá? Piaget nos mostra que é muito bom nesta fase propor N estímulos para os bebês. Muito bom nesta fase propor N estímulos para o bebê. Texturas, temperaturas, comida diferente, lugares diferentes, sons agradáveis, tom de voz agradável, um ambiente seguro, um ambiente familiar agradável, uma casa cheia de gritaria, de discussão, de palavrão, de TV alta, de funk, de novela, aparecendo lá cenas de sexo com adultos. Tudo isso é extremamente nocivo para o bebê. Pai e mãe têm que ter estado de espírito equilibrado para criar um ser equilibrado. Então a fase sensório-motora é esta, 0 a 2 anos, muito mais atividades sensoriais, muito mais expressões. Tudo bem? Vamos para a segunda fase de Piaget, ok? Chamada de pré-operacional. Alguns livros trazem como pré-operatório. É a mesma coisa. Vamos lá. Esta fase vai entrar quando a criança completar ali os seus 2 anos e ela se estende até os 7 anos de idade. Então, idade pré-escolar, depois começa a idade escolar. Pré-operacional é um preparo para o início das operações mentais. A criança vai aos poucos começar a descobrir a inteligência. Segunda ou terceira, eu disse em alguma hora em algum vídeo, né? Quais são as principais descobertas do mundo do ser humano infantil? Quando anda, tremendo salto. Quando fala, tremendo salto. Quando a criança percebe que raciocina, ela então vira um ser
de outro mundo. Por isso que a criança começa a perguntar e querer aprender muito. 2 aos 7 anos, fase pré-operacional. Um preparo para o desenvolvimento da inteligência, uma sensação que a criança começa a ter no sentido de que, caramba, eu consigo entender, ou estou começando a fazer pequenas deduções, começando a fazer pequenos raciocínios, e isso é bem agradável para a criança, tá certo? Melhora a socialização da criança no pré-operacional, porque ela começa a falar, então o fato de verbalizar e ir melhorando a cada dia o seu vocabulário faz com que a criança, então, aumente a sua possibilidade de socializar. Representação simbólica, a criança começa a associar figuras e personagens. Então é muito legal essa fase que a criança começa a se apegar às figuras do desenho infantil, aos personagens. A criança começa a entender o papel social das pessoas que a cercam. A criança começa a entender o que é o pai e o que é a mãe, o papel do pai, o papel da mãe, quem é vovô, quem é vovó, quem é o irmão, quem é o animal, quem é a família, titio, titia, primos. A criança começa a adquirir as pequenas noções de presente, passado e futuro. Então, quer dizer, o espaço temporal. A criança é egocêntrica na fase pré-operacional. O que é o egocentrismo infantil? O egocentrismo infantil muitas pessoas confundem com egoísmo. A criança ainda não tem esse sentimento de egoísmo. O egocentrismo infantil, que se confunde com o egoísmo, traz o quê? A necessidade da criança não perder aquilo que é dela. Isso quer dizer o quê? A criança, desde que nasceu, tomou posse de pai e de mãe, tomou posse do próprio lar, tomou posse das próprias coisas. Essa posse é segurança, não é egoísmo. Então muitas vezes a criança fica egocêntrica, porque ela é o centro das atenções desde que ela nasceu. Quando ela começa a perceber que há uma certa divisão dessa atenção ou das coisas ali que a pertencem, ela se sente incomodada, ela tem uma sensação de insegurança perante a isso. Que sensação de insegurança é essa? Não posso perder o que é meu, que é isso que me traz conforto. Então o egocentrismo na fase pré-operacional de Piaget. Algo muito interessante nesta fase também é o processo de imitação. A criança começa a imitar objetos, imitar animais, imitar pessoas, imitar personagens. Percebe? Uma criança imitando, raciocinando de que não pode perder algo que é dela, que é segurança. Uma criança começando a entender quem é pai, o que pai faz na vida dela e o que a mãe faz na vida dela. Tudo isso são raciocínios, são os primeiros raciocínios que nós seres humanos tivemos e obtivemos, tá? A criança, então, o processo de imitação, imitar o pai, imitar o médico, imitar o professor, imitar o super-herói, imitar o atleta, imitar o personagem de desenho que ela mais gosta, imitar um animal, fazer sons de animais. Então a gente trabalha muito com isso. Então, uma preparação, estágio pré-operacional. Tudo bem? Características, ok? Vamos para o terceiro. Agora o chamado operacional concreto. O que é o estágio operacional concreto? Então vamos lá. Pré-operacional, 2 aos 7 anos. Preparo das primeiras noções de inteligência. Operacional concreto. Agora concretizou a capacidade de raciocínio dessas crianças. 7 aos 12 anos. Um pouquinho. 7 aos 12 anos. Agora é hora de explorar essa capacidade de inteligência desta criança. Isso quer dizer o quê? A idade escolar, inclusive, 7 aos 12 anos, não à toa Piaget nos deu essa pista, né? Quando essa criança chegar com 7 anos de idade, sua capacidade cognitiva vai estar extremamente desenvolvida. É hora de nós explorarmos esse desenvolvimento. Então, o operacional concreto, ok. Bom, a criança agora fica mais inteligente do que nunca. Cai um pouco o nível de que se chama de abstração. Abstração é excesso de sensações e sentimentos e excesso de fantasia. A criança fica mais concreta, fica mais, digamos assim,
fazendo os seus raciocínios, as suas operações mentais em cima daquilo que é palpável. Então agora não adianta ficar com muita fantasia com a criança para ela aprender. Agora é concretizar. Por que C mais A mais S mais A forma a palavra casa? Por que casa chama casa? A criança fica um pouco mais concreta, por isso operacional concreto. Ela sempre vai aprender em cima de fatos revelados e confirmados. Então não adianta você falar da independência do Brasil nesta fase para a criança, se você não colocar um filme da independência do Brasil, se você não colocar uma fotografia da independência do Brasil. Então tudo que você vai ensinar para a criança no operacional concreto tem que ser concreto. Aí entra então as capacidades de raciocínio lógico-matemático, as contas de divisão, as contas de subtração, adição e multiplicação. Entra o ensino da tabuada, porque a criança começa a adquirir a capacidade de fazer pensamentos em série, ou seja, o que são pensamentos em série? Piaget chama de seriação. O 1 vezes 1 e o 1 vezes 2 têm ligações entre si. O 1 vezes 2 com o 1 vezes 3 têm ligações entre si. Esta é a capacidade de pensar em série. Eu vou pensar os animais em série, os mamíferos, os vertebrados, os invertebrados e assim sucessivamente. Eu vou pensar em série o português, sujeito, predicado, verbo. Então eu consigo colocar pensamentos em série na terceira fase, que é a operacional concreta de Piaget. Deixa eu ler mais aqui algumas características talvez que eu não tenha dito. Aprende através do concreto, pensamentos em série, não abstração, tudo tem que ser palpável. É isso, a criança fica menos, digamos, fantasiosa. Quando chega com 7 anos, cai um pouquinho aquele mundo da fantasia, entra agora a necessidade de um mundo mais concreto, segundo Piaget. Repetindo um resumão. Primeira fase, sensório-motora, 0 a 2, atividades sensoriais, muitas emoções e ainda atividades motoras. Segunda fase, pré-operacional, 2 aos 7 anos, e início da capacidade cognitiva, imitação, dedução, o chamado animismo. Aí eu não falei do animismo aqui, né? O animismo no pré-operacional é dar animação a objetos. Uma caneta vira um avião, isso é animismo. Então, pré-operacional, surgiu a linguagem, socializou, começa a deduzir, começa a entender o papel social das pessoas, começa a imitar personagens, indivíduos e animais. Pré-operacional, 2 aos 7. Último, operacional concreto, concretização do conhecimento cognitivo da criança. Muitas pessoas confundem essa fase com formação de personalidade e não é isso. Tá legal? Dentro desse processo dos 3 estágios que eu falei, já falo do quarto só rapidinho para não ficar faltando, mas não é nosso interesse. Dentro desse processo, o que acontece com o domínio afetivo, com todo esse desenvolvimento do domínio cognitivo? A criança tende a ficar mais socializada conforme ela fica mais inteligente. E estar mais socializada conforme ela fica mais inteligente, isso é extremamente positivo para o desenvolvimento socioafetivo dessa criança. Ela vai ser um ser humano mais aceito, ela vai ser um ser humano que vai ter mais capacidade de lidar com as dificuldades de alterações de ambientes, ela vai ser um ser humano que ela vai ter mais condição de se relacionar, fazer amizade, ser solidário. O desenvolvimento afetivo, socioafetivo, acompanha o desenvolvimento cognitivo. Quando há falhas nesse processo de desenvolvimento cognitivo, que pode ser por N razões, acontece muito dessa criança começar a ter problemas psicoafetivos, problemas emocionais, problemas psicológicos também. Tá legal? A quarta fase de Piaget, que eu disse que não nos interessa, se chama operações formais. Vai dos 12 aos 18 anos. O que é esta fase? Não nos interessa no sentido de que ainda não vamos tratar aqui do público jovem, digamos assim, tá? Operações formais de Piaget é o jovem entrando no mundo abstrato, ele volta a uma abstração. É o jovem se desligando um pouco de todo o desenvolvimento cognitivo que se solidificou para viver num mundo mais fantasioso. Essa seria a quarta fase, eu não quero entrar em detalhes nela. O que eu quero que vocês entendam são as 3 primeiras fases
do desenvolvimento de Piaget. Tá legal? Vídeo terminando, coloco um texto em seguida dele, assim como está sendo lá na primeira parte com a base da teoria de Piaget. Muito obrigado.